agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. E aí, pessoal, começando Resenha 5 Estrelas, tamo junto, tudo certo por aí? Espero que sim. Quarta-feira, dia 16/12, estamos começando mais um Resenha 5 Estrelas, aqui obviamente na Rádio 5 Estrelas. Você que sempre acompanha a gente no Twitter, lá no arroba 5 Estrelas RD, e também no Instagram, Rádio 5 Estrelas, compartilha com todo mundo, compartilha lá no Instagram, compartilha também no Twitter e dá aquela moral pra gente. Acesse todos os dias radio5estrelas.com para ler um texto de um colunista que faz parte aí da Rádio 5 Estrelas. Hoje temos o texto do Leonardo Gimenez, ou mais conhecido como Léo na Geral. Também, obviamente, não se esqueça de baixar aí o nosso aplicativo em uma das lojas daí do seu celular. Pode ser iOS, pode ser também a loja do Android. Você é quem sabe, você é quem vai me dizer qual aplicativo, em qual loja você vai baixar. É importante é que você baixe o nosso aplicativo e, obviamente, acompanhe a gente todos os dias. A audiência crescendo, estamos cada dia melhor. Infelizmente, ontem não tivemos narração, problemas técnicos aí de fim de em cima da hora, vamos assim dizer, mas o fato é que hoje estamos aqui com Resenha 5 Estrelas. Vamos falar do empate ontem, né, de Cruzeiro e CSA, resultado ruim aí para as duas equipes, principalmente para a gente depois aí de uma rodada muito boa, né? Para o CSA também foi um resultado ruim, né? Obviamente, como eu disse, para ambas as equipes, mas a gente que é cruzeirense, a gente fala de Cruzeiro, né? Então, para a gente foi muito ruim, mas a gente vai trocar uma ideia sobre o que aconteceu nessa partida, se de fato tudo que aconteceu foi inesperado ou não. Vamos bater um papo sobre isso. E aí, além disso, a gente vai trazer também as informações do futebol feminino, do Sada, né, e as últimas notícias aí do Cruzeirão Cabuloso. Hoje tá aqui comigo meu amigo Guilherme Lana. Fala aí, Lana. Fala, Lucas, fala, Nação Azul. Pois é, hoje um dia um pouco meio borocochô, vamos assim dizer, né? Não conseguimos conquistar essa vitória, que seria importante pra gente subir na tabela, mas eu acho que a gente tem que avaliar com calma, com tranquilidade. A gente vai discutir muito hoje sobre esse jogo do Cruzeiro contra o CSA ontem. É isso aí, sempre com calma, com pés no chão, depois de ter dormido mais ou menos, né? Empatezinho, você já acorda no outro dia um pouco mais esclarecido de tudo que estamos vivendo e de como foi a partida, de quem enfrentamos, enfim. Vamos lá trocar essa ideia então. Cruzeiro e CSA fizeram um jogo movimentado ontem, né? Como a gente disse aqui, lá no Independência pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O empate em 1-1 foi ruim para ambas as partes, principalmente para a gente que jogou em casa e tinha esperança de entrar de vez na luta pelo acesso. Enfim, galera, a verdade é que tem alguma mandinga aí rolando a favor das equipes alagoanas, porque a gente não tá vencendo, né? Os times de sopa de letrinhas aí de jeito nenhum, desculpa, nem CRB, nem CSA, a gente não consegue vencer essas equipes de jeito nenhum. Brincadeiras aí à parte, é claro que enfrentamos uma equipe bem montada e que vive, assim como o Cruzeiro, um bom momento na competição, né? O atual técnico é o Moza, e lá o CSA tem com o Moza 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 63%, ou seja, não enfrentamos aí uma equipe qualquer, né? Porém, o resultado pra gente, né, o nosso percentual com o Filipão era ainda maior, a gente tem quase aí 70%, então sim, era esperado uma vitória dentro de casa, mas infelizmente não foi o que aconteceu, principalmente porque a gente não vem aí tendo bons resultados em casa, a gente tem uma campanha melhor fora de casa do que em casa, então talvez aí isso
tenha dado uma frustração ainda maior, porque a gente não consegue vencer em casa. Já aqui entrando nos detalhes do jogo, né, os gols da partida foram marcados um em cada tempo. Na primeira etapa, o CSA abriu o marcador de cabeça com o Pedro Lucas aos 25 minutos, depois de um excelente cruzamento do Iago, lá pela direita, em falha de marcação do sistema defensivo na esquerda. Mais uma vez, né, os volantes ali deixaram o atacante infiltrar sozinho para cabecear no gol. Segundo tempo, empatamos aos 12 minutos com o Rafael Sobis. Só teve trabalho de empurrar a bola para a rede mesmo, né? Após aproveitar aí o rebote do bom goleiro Matheus Mendes, que defendeu parcialmente o grande chute de fora da área do Giovanni Piccolomo. Ou agora só Giovanni, né? Já podemos chamar de só de Giovanni, porque o outro Giovanni já foi embora. Acho que agora já dá para chamar de só de Giovanni. O resultado então foi muito ruim, mas a gente pode dizer, aliás, não podemos dizer que tenha sido injusto, né? Se a gente analisar friamente, ambas as equipes poderiam vencer, mas o CSA teve chances mais claras de sair com os 3 pontos do que o Cruzeiro. Então, de certa maneira, diante das circunstâncias de jogo, é duro dizer, mas saímos aí no lucro, né? Porque o Fábio fez boas defesas, né, no final da partida. 2 grandes defesas, uma estava até impedido, outra queima-roupa, uma defesa espetacular do Fábio, fechando aí a possibilidade do que seria o 2-1 do CSA. Ô Lana, antes da gente entrar aqui em discussão, passa pra gente aí como é que foi a escalação das equipes. Vamos lá, Lucas, então, passar as escalações dos times ontem, né? O Cruzeiro entrou com o Fábio, Cáceres, Manuel Ramon e Matheus Pereira, Jadson, Orelha, né? Depois entrou Giovanni Piccolomo, Jadson Silva e Felipe Machado, Ayrton, depois o Wellington, Rafael Sobis, depois Sassá, William Potker, depois Arthur Kaique. Então essa foi a equipe escalada pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Já o CSA veio com Matheus Mendes, Cedric, Rodolfo Filemon, Luciano Castanho e Diego Renan, Giovanni, Iago, depois Gabriel, e Nadson, depois Marquinhos, Andrigo, depois o Rony, Rodrigo Pimpão, depois Rafael Bilu e Pedro Lucas, o cara que fez o gol, maldito, e Victor Silva depois. O técnico é o Moza, uma equipe bem ajustada, a equipe do CSA. Vamos que vamos, Lucas. Vamos que vamos, Gui. E pra gente iniciar a discussão aqui, eu quero chamar o seu xará, Guilherme Alves. Ele vai dar aí pontapé inicial na nossa discussão. E aí, Alves, o que faltou? O que você acha que faltou aí pra gente conseguir vencer o CSA ontem, meu velho? Fala, Lucas, Gui, ouvinte que escuta a gente. Um empate ontem com gosto de derrota pro torcedor que ainda sonha com acesso, né? Matematicamente ainda dá, faltam 9 rodadas, mas nessas 9 rodadas o aproveitamento vai ter que beirar aí os 85%, 90%. E dessas 9, 4 são contra adversários diretos e todas fora de casa. Então, assim, difícil, mas ainda dá. Vamos ver o que acontece. Falando sobre o jogo de ontem, o Cruzeiro não conseguiu vencer o CSA porque quando tinha bola, faltou criação, faltou criatividade, né? A gente batia nessa tecla há algumas semanas. A estratégia com 3 volantes, ela dá muito certo quando você tem que jogar sem a bola, quando você tem que jogar fora de casa. Mas principalmente depois que sofreu o primeiro gol, no primeiro tempo o Cruzeiro ele não conseguiu criar. Todas as suas finalizações foram de fora da área, todos os seus chutes foram de longe, tentando surpreender o goleiro ou pegar ele desprevenido. Mas nenhuma jogada foi devidamente trabalhada, devidamente construída, para que um atacante, Rafael Sobis, Ayrton, Potker, pudessem chegar na cara do gol com condições ideais para finalizar. No segundo tempo, com a entrada do Giovanni, essa dinâmica mudou. O Cruzeiro passou a ter mais movimentação, o Cruzeiro passou a ter mais criatividade, o chute de média e longa distância ganhou um aliado muito forte com ele, e a criação também, porque o Giovanni é um jogador com essas características de meia, e a gente também já tinha falado isso há algumas semanas, não é? Mas o problema é que o gás dele durou aí 15 minutos. Depois desses 15 minutos, principalmente após a saída do Sobis, essa mobilidade na frente o Cruzeiro perdeu. O Giovanni parece que perdeu um pouco da pegada do jogo, cansou, tá fora de forma, a gente sabe disso, mas tem muita qualidade. Tomara que o Filipão consiga já recuperar ele melhor fisicamente para a próxima partida, que vai ser muito importante.
Jogando fora de casa agora no próximo jogo, o Cruzeiro não deve mudar logo de cara a sua ideia de jogo com 3 volantes, mas para as próximas partidas, principalmente quando for mandante, isso precisa ser revisto. Senão a gente vai esbarrar nos mesmos problemas que a gente esbarrou ontem. Falta de criação, falta de movimentação. São 3 volantes com características de marcação, mas que na frente não dão muito repertório ao ataque. O Cruzeiro ontem tentava inúmeras ligações diretas para que, quem sabe, uma bola sobrasse para o Rafael Sobis, para o Portiger, pro Ayrton, no final do jogo mais pro Arthur Kaique e pro Wellington, mas acabou por aí. Pouco mais o Cruzeiro conseguia fazer. Tomara que para as próximas rodadas e para os próximos jogos isso mude, porque se não mudar, a missão, o processo que é muito difícil, passa a ser quase impossível. Valeu, Alves, obrigado, meu velho. Cara, vamos trazer aqui mais informações antes da gente começar a realmente conversar sobre tudo que aconteceu no jogo. E aí eu vou trazer aqui os detalhes, né? O scout do jogo. O Cruzeiro teve uma posse de bola maior, com 58%. Finalizou mais vezes, 19 vezes contra 8 do CSA. Teve mais chances de gol, também finalizações a gol, perdão, né? 7 contra 3. Finalizações de fora também, o Cruzeiro teve 9 contra 4 do CSA. Chutes travados, 3-1. Agora um importante, né? O Cruzeiro teve menos escanteios nesse jogo. Geralmente a gente tem mais escanteios. Foi 8 contra 6, 8 do CSA. Impedimentos foi um só. Faltas também o Cruzeiro teve menos. Geralmente a gente está tendo mais, o que gera menos chances de gol, né? Principalmente com o Machado e com o Sobis. Foi 16-12. Cartões amarelos 2-1, né? O Cruzeiro tomou 2 cartões. E aí sim, né? O Cruzeiro teve uma grande oportunidade, né? O CSA teve 3 e o CSA ainda teve 2 grandes chances perdidas, né? O que mostra aí que o CSA veio mais para cima com defesas mais importantes do Fábio e também chances perdidas aí mais importantes pelo lado do CSA. Lana, como é que você viu essa partida? Acho que mais uma vez, assim como o jogo contra o Vitória, foram 2 tempos bem distintos, né? Pois é, foi uma partida assim, Lucas, a gente tem que avaliar com calma, igual eu tava falando, porque é o seguinte, eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande em cima desse jogo por conta dos resultados da tabela. Mas se parar pra analisar assim, a gente fez uma partida muito diferente do que a gente tem feito? Eu não acho que não. Eu acho que, inclusive, por exemplo, o segundo tempo ali do Cruzeiro, os 15 minutos foram até muito bons, a verdade, né? Agora, é claro, a nossa expectativa como torcedor é se aproximar da tabela, isso cria uma frustração maior. Mas falando no geral do jogo, eu acho que o Cruzeiro teve algumas dificuldades. Por exemplo, a gente tá falando muito sobre essa questão dos 3 volantes, né? Na verdade, assim, são 2 volantes e o Machado, que é um terceiro volante, ele faz uma função de meia. É um problema do Cruzeiro? É um problema do Cruzeiro, histórico, né, da Série B. Mas pra mim não foi o principal problema no jogo ontem. Eu acho que, por exemplo, o Machado, ele conseguiu distribuir bem o jogo durante a partida, invertendo os lados, para um lado e para o outro, só que eu acho que os grandes problemas do Cruzeiro foram os corredores. Eu acho que tanto o Arthur Kaique, quanto o Pote, que aqui foi escalado, quanto o Ayrton, eles não conseguiram produzir ali. Então o Cruzeiro ficou muito amarrado mais para a linha da frente do que propriamente na criação, na minha opinião. E um outro problema também que a gente teve, eu acho que foi em relação à marcação, porque o Mozart ele conseguiu criar uma estratégia tentando tirar o Cruzeiro do campo de defesa, né, aproximando mais para ganhar mais espaços no meio campo. Então o Cruzeiro teve uma dificuldade de entender essa forma de jogar do CSA e isso também atrapalhou um pouco. Mas falando do rendimento geral, eu não achei que o Cruzeiro fez uma partida tão ruim assim. De verdade eu não acho que foi um resultado normal. A gente tá falando do adversário, gente, que tem um percentual próximo ao Cruzeiro. Eu acho que a gente está colocando uma pressão exacerbada nesse momento da competição, sendo que o problema do Cruzeiro ele já é de mais tempo, entendeu? Então, assim, não é o resultado ontem que significa que o trabalho tá péssimo, que foi um resultado horrível, porque o time do Filipão é ruim. Não é, cara. É a pressão toda que vem, né, em cima do trabalho do Filipão, mas que a responsabilidade é de outro momento. Lógico que todo mundo tem a sua, mas é menor, na minha opinião. Obviamente o resultado é ruim pra gente que tem expectativa de subir pra Série A, obviamente, né? É indiscutível isso, tenho certeza que o Lana também concorda com isso. Sem dúvidas. Como
torcedor, até mesmo fazendo uma análise, né, para quem quer subir de uma forma geral. Agora a gente tem que sim avaliar perspectiva versus realidade, né? E isso é bem diferente, né? No jogo passado, a gente... Contra o CRB, na verdade, a gente tinha a mesma expectativa de que contra o jogo do CSA de ontem, né? Coincidentemente com 2 alagoanos, mas o fato era que a rodada estava ajudando muito, né? E a gente, infelizmente, não conseguiu, né, trazer e aproveitar essa oportunidade que a gente teve da rodada favorecer. Agora, uma coisa teoricamente não tem a ver com a outra, né? Porque o Cruzeiro, como você mesmo disse, estava enfrentando um time que está acima da gente na tabela, que vem de uma boa campanha, que está disputando também uma vaga, né, no G4. Então, isso é um jogo parelho, vamos assim dizer. Agora, o problema é que a gente compara, né? Quem é Cruzeiro e quem é CSA. E aí a gente vai realmente colocar uma pressão. O fato é, né, que se o Cruzeiro, né, conseguir uma vitória fora de casa no próximo jogo, que de tudo não é normal, a gente novamente volta para a mesma situação. O bom é que o Cruzeiro não perdeu o jogo, né? O Cruzeiro conseguiu pontuar, né? Outros times também vão ter dificuldade contra o CSA. A gente ainda enfrenta, né, times da tabela que estão na parte de cima da tabela, acima da gente. Então eu acredito ainda que, apesar de faltar só 9 jogos, né, a gente ainda tem muita chance de classificação. São 7 pontos de diferença, né? O objetivo inicial é que a gente saia aí, zere todas as chances de cair para a Série C, né? Mas obviamente a gente já se vê numa primeira vez no campeonato, né? Depois daquele início, na parte da metade de cima da tabela, né? Então a gente está assim evoluindo, né? E óbvio que a gente precisa de ter resultados positivos, vitórias sequenciais, né? A gente precisa de emendar aí umas 3 vitórias seguidas para a gente entrar de vez nessa disputa. Agora, não perdemos todas as oportunidades, ainda temos chances matemáticas. O campeonato, como eu sempre venho dizendo, tem muitos empates, apesar de que, né, não é sempre que a gente vai ter uma rodada tão favorável como a gente teve nessa novamente, mas isso pode sim acontecer na Série B, porque o nível é muito baixo. Falando especificamente do jogo de ontem, eu acredito, Gui, que realmente o Cruzeiro fez os 15 primeiros minutos muito bons, né? Teve duas ou três chances, principalmente uma com a Ayrton, mas depois começou a ficar muito abaixo, e só com a entrada do Piccolommo e do Arthur Kaique que a gente melhorou no segundo tempo, né? E eu não teria entrado com o Potker, né? Alguém que vem de uma lesão na coxa, né? Tá se recuperando, entrar já de titular num jogo importante como esse, na minha opinião, não seria a melhor escolha, mas bom que o Filipão enxergou isso rápido, tirou o Potker, colocou o Arthur Kaique, que fez até uma boa partida, mas a gente aí não conseguiu, de fato, virar o jogo. Vamos pensar agora, né, nas substituições, principalmente do Piccolommo, né? Você falou aí de marcação, né? O Cruzeiro errou aí, precisa de ajustar, mas o fato é que a gente tem jogado com o Felipe Machado, com Jadson Silva, né? E aí ontem jogou o Jadson ao invés do Giovani, e o Filipão falou que o Giovani ainda não tem condições de jogar o jogo inteiro. Que você faria, né, nessa escalação?
você mexeria aí para o próximo jogo que a gente joga fora de casa? Você já começaria com o Picolomo? Você manteria os 3 volantes? E só lembrando, né? Esse foi até foi o tema, né? Que você fez pro seu texto de segunda-feira, né? Pois é, Lucas, assim, é muito fácil a gente analisar as coisas depois que o resultado acontece, né? Eu fico pensando, assim, tentando me colocar na cabeça do técnico, né? Quem que vai convencer o Filipão de explicar pra ele que, por exemplo, o Cruzeiro tem 13 jogos de invencibilidade, assim, 13 jogos com o Filipão, uma derrota só, né? Só confirma pra mim, eu acho que se não for isso, é próximo. Exatamente. É próximo disso, uma derrota, né? Só. Como é que você explica pro técnico que a equipe que ele tá escalando com 3 volantes, que tem conseguido a maior percentual de pontos, é uma equipe que tem que ser modificada pra um jogo como esse? É difícil, cara. É muito difícil você pensar nisso. Justamente porque, quando o Cruzeiro tentava sair muito, jogar mais aberto, o que acontecia, Lucas? O Cruzeiro tomava gol no início da partida, não era isso que a gente reclamava bastante? Era uma coisa que a gente reclamava muito. Então, assim, cara, é muito difícil a gente conseguir comprovar que o Filipão, ele escalou errado a partida ontem. Eu não acho que ele escalou. Eu acho que ele fez o certo, até porque o Picolomo poderia ter entrado e poderia ter feito uma boa partida no primeiro tempo, se tivesse sido escalado como titular. Poderia, mas assim, eu acho que ele entra dentro da condição física dele, que ele, de fato, ele não tá com uma condição física apurada, vamos assim dizer, ele entra com o adversário um pouco mais cansado, já é uma outra perspectiva de jogo, e assim, cara, e a partida vai sendo construída, né? Tudo bem, o CSA, o Cruzeiro teve dificuldades ali no primeiro tempo? Teve. Eu acho que o CSA, eu concordo com você que depois dos 15 minutos, o CSA ficou mais com a bola, né? O Cruzeiro teve dificuldades de ficar com a bola para poder construir as jogadas. Mas será que com o Picolomo... Tanto é que tomou o gol, né, Gui? E assim, fato, tomou o gol, mas... Aquele momento que o Cruzeiro tomou o gol, o CSA estava produzindo mais, ele estava mais com a bola, mas não estava produzindo mais também. A gente teve uma falha e aquele gol ele modificou toda a partida, entendeu? Então eu acho que assim, o segundo tempo, o Filipão ele fez o certo, ele viu que o Cruzeiro não tava, ele precisava de criar mais para poder empatar e virar a partida, ele fez as modificações e o Cruzeiro rendeu muito bem 15 minutos. Ele empatou e poderia ter virado o jogo ali, mas depois o CSA entrou na partida novamente e a gente poderia ter perdido também. Então, assim, o jogo é uma coisa muito dinâmica, sabe, Lucas? Depois que acontece a partida, a gente fica muito mais fácil visualizar, criticar o técnico, por que ele não fez aquilo, por que ele deixou de fazer isso, e por aí vai, entendeu? Mas eu não acho que o Filipão escalou errado, eu acho que ele fez certo, ele fez as modificações certas, e eu acho que é assim que ele tem que continuar trabalhando, porque... o Giovani ele não tá com a condição física para aguentar uma partida toda, então é muito melhor aproveitar ele no momento em que o adversário tá mais cansado do que tentar colocar ele enquanto o jogo tá num nível de intensidade muito alto que você perde de repente uma arma secreta pro segundo tempo. É isso aí, né, Guilherme? O famoso profeta do acontecido. A gente, às vezes não, a gente sempre faz isso, né? É normal. E eu também acho que ele não fez errado de escalar os 3 volantes. Até porque eu tenho sido um defensor ferrenho disso aqui há algum tempo, né? Para mim, o Cruzeiro tem que jogar com os 3 volantes. A minha dúvida hoje é se o Cruzeiro tem que jogar com 3 volantes e um meia, ou se o Cruzeiro tem que jogar com esses 3 meias, 3 volantes, ou 2 volantes e um meia, e os 2 pontas abertos, assim como o Filipão tem jogado agora, né? Porque em alguns jogos funciona e em outros jogos não funciona esses 2 pontas abertos. Ontem, por exemplo, na minha opinião, não funcionou muito bem, Gui. O que eu acho, Lucas? Eu acho o seguinte, assim, a gente também tem que avaliar a questão do terceiro homem do meio campo, muita gente fala que são os 3 volantes, porque na verdade é a natureza dos jogadores, mas a gente tem que falar de função também, né? A gente avalia, por exemplo, o terceiro homem do meio campo, que é o Machado, a gente espera que o Machado tenha uma dinâmica de armador, aquele cara que, igual o Maurício, né, igual o próprio Picolomo. Só que dentro dessa característica de jogo do Filipão, qual que é a função do Machado? Ele é um cara distribuidor de bola, um cara que pega a bola, distribui, joga pela lateral, ele aproxima, vai lá fazer a inversão. O Cruzeiro hoje é um time que ele tenta envolver o adversário, não é um time que sai em velocidade. Essa é a característica do time do Filipão hoje. Se a gente pensar em mudar a característica, a gente vai ter que pensar em mudar muita coisa, entendeu? Então, pra mim, o maior problema do Cruzeiro ontem, na parte criativa, volto a repetir, foram os 2 corredores. Eu acho que tanto, né, o Arthur Kaique, o próprio Potker, o Ayrton, eles não conseguiram criar ali naquela última faixa do campo, e também a gente teve dificuldades de fazer ultrapassagem com os 2 laterais, entendeu? E nesse tipo de esquema do Filipão,
é muito importante que esses corredores funcionem. Porque assim, o Felipe Machado ele não vai sair driblando 2, driblando 3. Ele não vai sair aquele cara que vai dar aquele passe do Alex, entendeu? Então é uma característica do time do Filipão. Agora, é bom a gente ter alternativas pra gente poder mudar esse esquema durante a partida. Eu acho que o Filipão já conseguiu fazer isso ontem com o Picolomo. O Cruzeiro já jogou de uma maneira diferente, já com um armador mesmo, né? Um cara que distribui, mas que chuta de fora da área, que cria uma alternativa diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a equipe do Cruzeiro é uma equipe tão confiável assim pra você abrir e jogar de cara pro vento, só porque conseguiu os resultados. Eu não acho que o Cruzeiro se tornou uma equipe excelente, uma equipe, nossa, como o Cruzeiro tem jogado de maneira magnífica, só porque conseguiu esses resultados, não. Eu acho que o Cruzeiro ele só conseguiu porque ele faz uma partida sólida, fechado, conseguindo em alguns momentos abrir o placar, entendeu? Então por isso que eu não acho que é uma ilusão a gente achar que a gente vai modificar a equipe, jogar a equipe aberta, que a gente vai conseguir essa sequência de resultados, porque eu acho que a equipe não é tão confiável assim. Não sei se você concorda comigo, Lucas. Eu acho, nem eu só concordo, acho que o Filipão concorda, né? Porque ele não tá, ele não vai fazer isso, né? Você tá falando dos laterais, né? O Cruzeiro, como eu venho trazendo aqui, a gente vem trazendo aqui no resenha. O Cruzeiro tem um problema no setor esquerdo, né? Mais uma vez, ontem, um gol saiu por lá com o Matheus Pereira, né? Que é o nosso melhor lateral disparado, né? O Matheus Pereira tem feito muitas faltas para cartão, tá suspenso mais uma vez, né? Não vai jogar, vai entrar o Bray no próximo jogo, e a gente sabe da dificuldade dele na marcação, e o Cruzeiro vai jogar com o Avaí fora de casa. Então, o próximo jogo tende a ser muito mais difícil do que foi ontem, né? Lembrando que o Avaí também é um dos times que está lutando lá em cima para classificar, né? Buscando essa vaga aí para classificar para a Série A no ano que vem. Então, o fato né, a gente tem jogos decisivos, jogos importantes, problemas para resolver. Óbvio que a gente precisa pensar sempre em evolução. Não estamos aqui, de forma alguma, achando normal empatar em casa com o CSA. Pelo contrário, mas na atual fase, na atual circunstância, não é de se assustar. Lucas, eu falo assim, até porque assim, se a gente for falar de... empate com o CSA errado foi ano passado, né? Não, mas... Esse ano... Com certeza, Lucas, mas eu tô falando assim, se a gente for entrar na seara de falar de grandeza, quem é maior, cara, é pro Cruzeiro correr na Série B, entendeu? Então assim, por isso eu te falo, eu analiso o que a gente tá vendo, a circunstância, o time como tá, a dificuldade, a pressão na tabela, é isso que a gente tem que analisar, cara. Falar de grandeza, o Cruzeiro não deveria nem cair pra Série B, entendeu? É fácil de falar de grandeza, é fácil de falar que era obrigação de vencer o CSA, era obrigação vencer o Confiança, era obrigação vencer o CRB, era obrigação vencer o Brasil de Pelotas lá fora, entendeu? Assim, era obrigação muita coisa, cara, mas é a realidade? É o que o Cruzeiro tem mostrado? É o que o desempenho do Cruzeiro leva a gente a pensar que a gente vai conseguir fazer isso facilmente? Cara, eu não consigo ver, né? Admiro o torcedor que é otimista, respeito a opinião de todo mundo, óbvio, mas eu não consigo enxergar o futebol assim. E eu acho, Gui, que não é nem questão de ser, nesse caso, otimista. Eu acho que é questão de ser pé no chão. O que a gente tem falado para que a gente precisa de ser, o que a gente precisa de ter, que é pés no chão, né? E é o que foi que mudou realmente a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro antes estava, né, na zona de rebaixamento, vice-lanterna, e o Cruzeiro precisava de parar de perder, começar a ter uma consistência maior, né? Uma força maior no meio-campo, uma força maior na defesa, uma segurança maior, melhorar o psicológico, e eu acho que isso a gente conseguiu ter, né? A gente tem isso hoje de uma forma mais constante. O principal objetivo do Filipão para mim hoje, eu acho que o que ele está buscando é ter um time mais consistente lá na frente,
né, que consiga criar mais jogadas todos os jogos e não durante o jogo inteiro, né, e não somente em um tempo, né, e desligar no outro, ou criar chance em um jogo e não no outro, né, aproveitar as oportunidades criadas, e aí sim que é o principal objetivo dele agora, na minha opinião, manter uma sequência de vitórias, 2, 3 vitórias, que vai deixar com que a gente passe para outro estágio aí da tabela, né? Outra posição na tabela. É fácil? De jeito maneira. É muito difícil ter essa sequência de vitórias, mas eu acho que não tá longe, tá? Eu não vejo tão longe assim. Se o Cruzeiro consegue se equilibrar, resolver o problema de um tempo para o outro em 15 minutos, uma conversa ali, talvez entrar mais focado aí em 2 jogos para que a gente consiga essa sequência, Gui. E olha como é que a missão, ela é absurdamente difícil, né? A gente tá falando de um time que perdeu um jogo em 13 com o Filipão, né? E a gente tá cobrando que a equipe, de repente, ela consiga fazer uma sequência de vitórias. Olha que tipo de percentual que a gente tá cobrando desse momento da equipe. É surreal, entendeu? Porque com esse percentual que a gente já tá com o Filipão, a gente poderia estar sendo líder da competição. Só que o futebol, né, a competição, ela não se resume ao time do Filipão, né? Então, assim, por isso que eu falo, cara, é ruim, é muito ruim, cara, porque a gente teve chance. Mas eu acho que a gente também tem que ter uma avaliação macro sobre o processo, sabe? E não colocar uma carga pesada nesse time que do Filipão tem feito um bom campeonato. A gente não pode negar, né? Eu acho que o Rafael Sobis entrou ali, ele mudou a dinâmica do ataque. Acho que a gente consegue ser mais sólido, igual você falou. A gente psicologicamente está mais forte. Agora, é claro, a gente está desesperado com vontade que o Cruzeiro volte, né, cara? Tem a chance de voltar à Série A, porque a perspectiva ela se abriu. Mas a perspectiva se abrindo não quer dizer que o Cruzeiro, cara, ele não tem que fazer um percentual mágico, fora de série, de repente parecido com 2003, pra gente conseguir essa vaga. E essa é a realidade, né? É só isso pra poder completar. Ô Gui, e só pra gente ir fechando, né? Até porque a gente tá falando muito de Filipão, e eu quero ouvir ele, né? Ele ontem teve a coletiva, a gente tem uma fala dele aqui. Nos últimos 5 jogos, a melhor campanha do Brasileiro Série B é nossa. Nem a América, nem Chapecoense tem os mesmos resultados que a gente nos últimos 5 jogos. São 3 vitórias e 2 empates nosso, né? A Chape tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O América tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Cuiabá, que está em terceiro e até outro dia estava em sétimo, né? Tem 2 derrotas, 2 empates, 2 vitórias e 1 empate. O Juventude, que está em quarto, são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Sampaio Corrêa, que vinha, né, numa crescente, tem 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. Ou seja, a gente tá conseguindo fazer uma boa campanha. O negócio nosso é o passado, né? Nesse momento é o passado, né? E aí a gente precisa de realmente fazer mais do que os outros, né, para que a gente possa compensar os erros do passado. Foi, por exemplo, o que aconteceu com o Sampaio Corrêa, com o CSA, né, com o Avaí, né, que foram times que também erraram muito no início. E agora tiveram uma sequência num tempo atrás aí de muitas vitórias seguidas. O Sampaio Corrêa, por exemplo, fez uma campanha seguida muito boa, e aí sim conseguiu estar na posição que está hoje, que é 5º lugar ali, abaixo do 4º colocado do Juventude. Enfim, tô trazendo esses números aqui, Gui, só para a gente realmente exemplificar o que está acontecendo. Para a gente não falar, tipo assim, nossa, vocês estão, né, criando uma situação ilusória. Não, essa é a realidade do campeonato que está aqui. A gente está analisando o que está acontecendo. O Cruzeiro está fazendo uma boa campanha com o Filipão? Tá. É suficiente para a gente estar no G4 hoje? Não. Não. É bom? Não. Agora, é para desesperar? Na minha opinião, ainda não. Ainda tem muita coisa e provavelmente, viu, Gui, se a gente se manter nessa sequência de resultados, nessa campanha, a gente tem grande chance de, no final,
tá lá no G4, porque os times que estão lá em cima também, assim como eu dei o exemplo aqui agora, perdem muito, e a gente não tem perdido, né, Gui? Falou tudo, Lucas. Concordo com você. Assina embaixo. É isso mesmo. A gente tem que falar de percentual no geral, né? O Cruzeiro com o Filipão tem uma derrota só. Se a gente chegar no final da competição com uma derrota só, ou mais uma derrota no máximo, mas com alguns empates, vitórias, a gente vai estar brigando lá na frente. Não dá pra desesperar agora, e até porque, igual você falou, os times da parte de cima, até porque criaram um pouquinho mais de gordura, eles têm oscilado mais, tem acontecido muitos empates. Agora, é uma tarefa árdua, gente. É difícil demais. Se chegarmos, vamos chegar lá no final, com fazendo esse percentual que a gente espera, que a gente almeja e que o Filipão tem mostrado. Agora, é uma garantia? É um time confiável para isso? Eu acho que ainda não. Mas, cara, hoje, a gente tá falando isso, cara, se a gente pensasse quando o Filipão chegou, cara, é um milagre que o Filipão conseguiu arrumar nesse time nesse momento, entendeu? É claro que a gente quer mais, a gente torcedor, pela grandeza do clube, a gente necessita que o Cruzeiro entregue mais. Óbvio, nós vamos continuar cobrando, mas se a gente fizer uma análise geral, igual aquilo que você já discutiu, né, Lucas? Pergunta lá, há 15 rodadas, se você não gostaria de ter esse percentual desses pontos aí agora, né, 15 rodadas pra frente. Todo mundo iria querer, né? Só que a gente acha que o time tem capacidade de entregar mais, o Filipão vai conseguir tentar ajustar, vai conseguindo mais jogadores para poder criar alternativas, e quem sabe a gente conseguindo manter esse tipo de rendimento, a gente chega lá na frente almejando ainda a classificação para a Série A. Pois é, a gente falou aqui de Picolomo, falou de Filipão, falou do jogo de ontem, então vamos ouvir quem comanda o negócio, né? Vamos ouvir o Filipão aí, que ele vai falar sobre o Picolomo, vai falar sobre o resultado da partida de ontem, qual que é a opinião dele e se ele espera aí também o que ele espera aí do Giovani para os próximos jogos. Fala aí, Scolari. A gente tem que ir por etapas com o Giovani, devagar ir colocando, devagar ele entrando 15, 20, 45, 60, para que a gente possa realmente vê-lo em condições de atuar por mais tempo daquilo que a gente já tem dado até agora e ver se ele repete as atuações que tem feito até agora por 30 minutos, 45, vamos ver, futuramente a gente vai ter possibilidade de dar a ele oportunidades um pouco maiores. Vocês podem notar que nos últimos 15 minutos ele abafou, o Giovani ficou um pouco mais sem condições de jogar, porque esses são os primeiros 45 depois de quase um ano desse jogo. Eu posso dizer que foi um jogo equilibrado. Nós tivemos as melhores chances no início do segundo tempo. O goleiro do CSA fez defesas espetaculares. Depois, quando empatamos, o Fábio fez defesas espetaculares. Então, eu não posso dizer que hoje o resultado seja um resultado que a gente possa lamentar. É isso aí, valeu, Filipão. Muito obrigado aí pela participação aqui no Resenha 5 Estrelas. Você já sabe, aqui na Rádio 5 Estrelas, toda quarta e sexta-feira, às 19 horas. Ó, o Filipão falou, né, deu a opinião dele aí sobre a partida, né, e agora é hora da gente escutar, né, ouvir, na verdade, dar o espaço, na verdade, né, pro nosso torcedor, né. A gente criou uma enquete para saber por que o Cruzeiro não conseguiu vencer o CSA ontem. Vamos passar aqui os números dessa enquete, Guilherme Lana, porque até a hora, né, que a gente está fazendo esse programa, a gente perguntou o seguinte, né? Vamos começar pelo início. Por que o Cruzeiro não conseguiu vencer o CSA? E a gente colocou umas opções. Primeira opção, escalação conservadora. Segunda opção, má atuação dos pontas. Terceira opção, falta de pontaria. E a quarta opção, outro. Pelo resultado, você já vê que não há um consenso no que é de problema diante, e aí pode ser interpretado de várias coisas, ou realmente cada um pensa de uma forma, ou são muitos problemas, né? E aí o seguinte, escalação conservadora tá ganhando aqui com mais de 35%, né? Segundo a torcida, então,
o Filipão ele tá sendo muito conservador na escalação. É aquela coisa que você trouxe, né, Gui? Da gente abrir demais o time. Em segundo lugar, vem aí a falta de pontaria, né? O Cruzeiro realmente tem perdido muitas chances. E em terceiro lugar, aí, má atuação dos pontas e outros está com aí 17%. Vou destacar aqui duas participações do Gustavo Henrique, né, que disse todas as respostas acima, e o Samuel, que disse o seguinte: por que o Filipão não mexe no time? Nossa, às vezes passa a impressão que gosta de sofrer, uns jogos fáceis que se tornam dor de cabeça sem motivo algum. E aí, Gui, o que você acha daí da participação do torcedor, do que, né, ele pensa? E até mesmo, vou te perguntar, você acha que o jogo de ontem foi fácil, como o Samuel disse? Justamente é isso que eu ia comentar, assim, respeito a opinião do torcedor, né? Eu não acho que um jogo foi fácil. Acho que o CSA entrou preparado para poder neutralizar as armas do Cruzeiro. Inclusive, na entrevista antes do jogo, o Moza já falou assim: o Cruzeiro é uma equipe que marca diferente, então ele já veio com uma ideia de jogo. Acho que o Cruzeiro teve dificuldades de quebrar essa ideia de jogo montada pelo Moza. Eu acho que é uma equipe ali na frente que tem um bom centroavante. O cara que fez o gol, esqueci o nome dele, me ajuda a lembrar aí, Lucas. O Pedro Lucas, desculpa. É um bom atacante, o cara que finaliza bem, que dá trabalho ali na área. Rodrigo Pimpão ali pelo lado também, dá muito trabalho. Então, assim, a equipe do CSA, velho, a gente analisa o Cruzeiro pela grandeza do Cruzeiro. Mas eu não achei que o jogo foi um jogo fácil. Inclusive, depois que a gente fez o gol do empate, a partida ficou extremamente perigosa, porque o Piccolomo, por exemplo, quando a gente joga com dois volantes, igual a gente jogou naquele segundo tempo, igual o Machado e o Jadson, que não são primeiros volantes, a gente depende muito da compensação do armador para poder ajudar a gente a defender. E o Piccolomo, em determinado momento, ele literalmente abriu a língua, não estava conseguindo mais. E a partida ficou muito perigosa ali. Então, assim, no finalzinho do jogo, a gente teve até chance de perder o jogo. Então, não achei que foi uma partida fácil pro Cruzeiro, em hipótese nenhuma. E eu acho que os próprios números do CSA aí, nesses últimos tempos, eles comprovam isso. Mas eu respeito a opinião do torcedor. Eu acho que a gente fala de transição, a gente fala de muita coisa. São muitos probleminhas, né? Quando a gente trata do cenário, do que por que a gente perdeu um jogo ou não deixou de vencer. São muitas coisinhas, né? Mas eu não acho que foi uma partida fácil, não passou por aí, na minha opinião. Eu também acho que não, e você trouxe uma frase que eu gostaria de destacar, que é talvez o maior problema nosso na Série B, e vai ser em qualquer campeonato que não condiz com a história do Cruzeiro, né? A gente confunde, né, o adversário, né, a grandeza do time com a grandeza do clube, né? E aí você fala assim, o Cruzeiro vai enfrentar o CSA, obrigação ganhar. Pela história, sim. Pelo momento, nem tanto, né? Porque realmente o Cruzeiro, né, tá se reerguendo nesse momento, né? Então vamos acompanhar, né? Eu espero que o Cruzeiro mantenha essa positividade, né? Essa garra do elenco. Você vê ontem em entrevista o Giovani saindo inconformado de ter errado algumas chances, e realmente não foi uma chance clara, mas ele criou a chance. Você vê um Fábio inconformado, né? Lembrando, mais uma vez, o Fábio fez 2 grandes defesas no jogo, né? O Jadson inconformado, enfim, são situações que são, a meu ver, favoráveis para que o Cruzeiro continue crescendo, né? E mantenha aí uma sequência, tenha mais chances de manter uma sequência positiva no campeonato. Gui? Concordo com você, Lucas. Eu quero destacar uma coisa, assim, eu acho impressionante como o Giovani Piccolomo entrou no espírito da coisa, assim, né? Não foi só dessa partida, antes também, eu acho que ele entrou no jogo focado, pilhado no jogo, entendendo a função dele. Com todo o respeito ao Regis, eu acho que a partida ontem do Piccolomo, o que ele conseguiu fazer nos 15 minutos, serve de referência do que um armador deve fazer numa equipe, né? Porque, assim, às vezes o Regis, é um cara que ele tenta concluir as jogadas lá na frente com jogadas individuais. Lógico que isso pode resolver em algum momento, claro. Mas a função do armador, na minha opinião, é fazer a equipe jogar, é fazer a equipe andar. E ontem, nos 15 minutos que o Piccolomo conseguiu, né, ter fôlego para isso,
ele mostrou o quanto é importante você ter um cara consciente da função de distribuir a jogada, de armar a jogada e de ser importante na chegada, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz com a partida e com a postura dele, né? Pilhando, aconteceu falta, foi pra cima do juiz, é um cara que entrou no espírito, ele entendeu o que é o Cruzeiro tá na Série B, a maneira como o Cruzeiro tem que se mostrar mesmo, sabe, se impor durante o jogo. Eu gostei muito dessa postura dele. Eu acho que tomara que isso contamine também mais o elenco, sabe? Hoje a gente tá mais confiante, torço para que o Filipão consiga manter a serenidade, né, pra gente poder não criar ansiedade dentro do grupo, mas eu gostei demais dessa postura, dessa vontade que esses caras mostraram de tentar fazer o melhor, mesmo com a gente dando um percentual bom, de querer ainda mais pra equipe. Eu achei isso muito legal. Eu também achei muito importante, e pegando essa fala do Regis, né? Essa fala sua sobre o Regis. Para mim, o Giovani, ele é o único que tem realmente características de meio armador no Cruzeiro. O Regis, eu vou trazer uma dica que você deu pro Brey, eu vou falar com ele. O Regis, para mim, não é meia. Ele não é meio campo. Assim, meia armador ele não é. Ele pode ser meia pela esquerda, meia pela direita, até mesmo o segundo volante, se ele aprender a marcar, né, ou a jogar mais no ataque, mas meio campo, camisa 10, que é o que ele veste hoje, ele não é. Pelo menos ele não demonstrou isso no Cruzeiro. Acho que se ele quer ser esse jogador, ele tem que evoluir demais nessa função. Não estou aqui menosprezando o jogador, pelo contrário, né? Agora eu acho que quando você se propõe a fazer uma função, você tem que realmente exercer, né? Assim como o Brey tem a dificuldade de jogar na marcação, né? O Kaká, por exemplo, ele tem mais dificuldade de jogar pela esquerda, né? É notório isso. Enfim, né? Você tem que conseguir exercer o que você está propondo ou que você se dispõe a fazer pelo time, e eu acho que isso o Regis não vinha conseguindo fazendo, e o Piccolomo em poucos jogos já, na minha opinião, já tomou essa posição dele, e hoje, e acho que tá bem até na cabeça do Filipão, hoje a primeira opção aí para pegar a função de armador. Repito, ainda tenho dúvida se o Cruzeiro tem que jogar com 3 volantes e um meia, ou 2 volantes e um meia, né? O Cruzeiro, acho que o Filipão aí tá procurando ajustar isso ainda, e vai conseguir fazer isso nos próximos jogos, e até mesmo fazer assim, olha, hoje é um jogo dentro de casa, eu vou jogar com 3 volantes e um meia e somente 2 atacantes, né? Ou não, vou jogar com os alas mais soltos. Enfim, ele vai ter que talvez aí ficar mais flexível de acordo com o jogo, porque ir para um jogo fora de casa também com 2 volantes, né, e um meia pode ser perigoso, né, e o Cruzeiro tomar aí 2 gols e não conseguir recuperar. Vamos ver, né, como é que vai ser o próximo jogo, que é já na sexta-feira contra o Avaí, na Ressacada, né, um jogo dificílimo. Já disse aqui, já temos um desfalque certo, que é o Matheus Pereira, que tomou o terceiro cartão amarelo para esse jogo. Mais detalhes desse jogo a gente vai falar na sexta-feira, que eu espero estar transmitindo novamente aqui na Rádio 5 Estrelas, junto com meu amigo Gleison Lage e também o meu amigo Gabriel Nogueira. Para encerrar, Guilherme Lana, vamos chamar aqui a nossa amiga de sempre, que está aqui sempre colaborando com a gente, a Rosane Meirelles. Ela vai trazer aí as últimas informações do Resenha 5 Estrelas de hoje. Fala aí, Rosane. Oi, pessoal. Eu, Rosane Meirelles, chego agora com um giro de notícias aqui no Resenha 5 Estrelas. E após o término da primeira fase do Campeonato Mineiro, as cabulosas estão de olho no bicampeonato da competição. A vaga na final já havia sido conquistada de forma antecipada após o empate do América com o Ipatinga no último sábado, que fez com que o Coelho não alcançasse mais a Raposa na tabela. Agora o foco do time cruzeirense está na disputa da final contra o Atlético.
Atlético. Um duelo inédito, diga-se de passagem, já que no ano passado o confronto das cabulosas foi contra o América. Pelo que tudo indica, será uma final bem disputada, uma vez que nos 2 clássicos jogados por Cruzeiro e Atlético nesta primeira fase do Mineiro, ninguém saiu vencedor. Foram 2 empates por 0-0, um na segunda rodada no Centro de Formação Felício Brandi e o outro na quinta rodada na Vila Olímpica. Vale lembrar que a decisão deste ano será jogada em partida única, sem vantagem para nenhuma das equipes. Se permanecer o empate ao final dos 90 minutos, teremos a disputa de pênaltis para conhecer a equipe campeã. Um detalhe muito importante é que pela primeira vez na história, a final do Campeonato Mineiro terá transmissão em TV aberta. O jogo, que será realizado neste sábado às 11 horas da manhã, terá a transmissão da TV Cultura e também da plataforma futebolmineiro.tv.br. Muito bacana a iniciativa, né? Vamos torcer para as cabulosas trazerem mais este caneco. E continuando, o Sada Cruzeiro engrenou de vez na Superliga Masculina de Vôlei. No domingo, em duelo válido pela 10ª rodada da competição, a equipe celeste não tomou conhecimento do Vôlei Ribeirão, lanterna da competição, e venceu por 3-0 no ginásio do Riacho em Contagem. Parciais de 25-19, 26-24 e 25-18. No confronto, Marcelo Mendes, técnico celeste, usou novamente a estratégia de rodar o elenco para dar ritmo a alguns atletas e garantir mais rodagem aos menos experientes. As mudanças impediram que o Sada Cruzeiro jogasse por muito tempo no mais alto nível, porém o Esquadrão Celeste fez um jogo seguro, contando também, é claro, com a inexperiência do jovem time paulista que cedeu pontos de graça em momentos importantes. Com o resultado, o Sada Cruzeiro chegou aos 28 pontos, 2 a menos que o líder Taubaté. O próximo jogo da equipe celeste é o esperado confronto direto com o até então melhor time da competição. Se o Sada vencer o Taubaté sem perder 2 sets neste sábado às 9h30 da noite no ginásio do Riacho, assume de vez a liderança da competição e, se Deus quiser, assim será. E para encerrar o giro de notícias, as regras para o Campeonato Mineiro Masculino de Futebol do ano que vem já foram definidas pela Federação Mineira. O torneio seguirá o mesmo formato de 2020, ou seja, a primeira fase terá 11 rodadas com todos jogando contra todos. Ao fim desses duelos, os 4 primeiros colocados se classificam para as semifinais em confrontos de ida e volta. A estreia do Campeonato Mineiro está marcada para o dia 28 de fevereiro, o que indica que não haverá pré-temporada entre o término dos campeonatos nacionais e o início dos regionais, já que a Série A, por exemplo, tem a última rodada marcada para o dia 24 de fevereiro. Vale lembrar que a edição contará com 2 novos times, Pouso Alegre e Atlético, campeão e vice-campeão do módulo 2, respectivamente. Além disso, as competições paralelas criadas no ano passado também serão mantidas, como o Troféu Inconfidência e a Recopa Mineira. É isso aí, pessoal. Vamos torcer para que o Cruzeiro, no ano do centenário, consiga fazer um campeonato mais condizente com as tradições celestes. Vamos que vamos! E aí, título à vista, galera? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima! Valeu, Rosane! Muito obrigado, minha querida. Eu também espero, viu, Rosane? Também espero que o Cruzeiro consiga, sim, fazer um campeonato mais condizente com as nossas tradições. É isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Agora, se vem título, muito difícil falar disso nesse momento. O Cruzeiro que ficou em 5º ou 6º esse ano. Ô Gui, me lembra aí que eu não tô lembrado agora. Acho que foi 5º, né? Ele não classificou entre os 4. Ele acabou Verdade. ficando Eu fiquei na dúvida se era 5º ou se era 6º, porque o último jogo não teve, né? Exatamente. Então eu fiquei na dúvida aqui se o Cruzeiro ficou em 5º ou 6º. Ou seja, quem ficou em 5º e 6º no último campeonato tem que evoluir muito para pensar em título. Sim, obviamente, pela história do Cruzeiro, a gente tem que ganhar o Campeonato Mineiro. É obrigação, continua sendo obrigação. Agora, falar nesse momento, o Cruzeiro tem que conseguir evoluir muito e manter uma constância, manter uma equipe, mas o fato é que isso tem grandes chances de acontecer com a manutenção do Filipão. Concorda, Gui? Concordo com você, é claro que é muito difícil a gente falar ainda, porque a gente não sabe o que vai acontecer na próxima temporada, né? Vai que a gente tá na Série A, vai que o orçamento é melhor, né? A gente pode montar uma equipe ainda mais qualificada, então tem muita água para rolar ainda, mas é claro,
Cruzeiro no Campeonato Mineiro é uma equipe que entra para ganhar sempre e não interessa qual adversário vai estar do outro lado. Exatamente, não interessa, a gente tem que sempre buscar aí as vitórias e manter os títulos aqui no maior de Minas, né, velho? Aqui tem título pra caramba e a gente só tá numa fase ruim, vai passar. Galera, o último destaque aqui é que o Cruzeiro Sub-20 quebrou a sequência de 10 jogos sem vitórias no Brasileiro, né? A equipe até de forma surpreendente venceu o Atlético Paranaense, o atual segundo lugar colocado aí da competição, né? Venceu por 1-0, gol de Heringson Gabriel, é isso mesmo, Gui? É isso. Heringson Gabriel, justamente, esse é o nome do artilheiro, meu filho. Grande goleador do Cruzeiro, Heringson Gabriel. Por que não só soltou o Gabriel, né, cara? Tava ótimo, não tava, não? Gol do Gabriel. Não, Harrison é bonito. Então tá bom. Aqui, tu não é Harrison. Já que você vai ser papai. E não é Harris. Fala aí. Fala, Gui. Pode falar. Já que você vai ser papai, que tal aí? Um nome maravilhoso se for menino. Coloca o nome do seu filho de Harrison Gabriel, então. Só se for com H. Porque esse aqui, ó, mas Harrison. R-E-R-I-N-S-O-N. Harrison Gabriel. Na verdade, eu coloquei no roteiro com R mesmo, Lucas, pra você falar direitinho, porque eu sabia que se colocasse com H ia dar o bicho pegar. É com H mesmo, é bonito, igual você quer mesmo. Entendi. Então você quebrou minhas pernas aqui, meu velho. Claro que não, senão você falaria Arisson. Você ia falar Arisson, cara. Não, aqui tem inglês, amigão. Me ajuda aí. Sei não, viu? Fato é, meu velho, que o Harrison Gabriel, seja ele com RE ou com HA, né? Ele fez o gol aí da vitória do Cruzeiro já na reta final do segundo tempo, e com a vitória a equipe celeste chegou a 17 pontos, se afastando da última posição. Só para registro, né, o Cruzeiro neste momento está no 18º lugar e já não tem nenhuma chance de classificação para a próxima etapa. Né, no encerramento aí da primeira fase, o Cruzeiro fará o clássico contra o Atlético Mineiro no domingo às 15h30 lá no Estádio das Alterosas, no Sesc, né? O jogo com mando aí do adversário. O torcer para ir para os meninos da Toca vençam o clássico, né? Ameniza um pouco aí a campanha ruim no Brasileiro e tenham condições, né, junto com a equipe técnica, de se reorganizar pro próximo ano, Guilherme Lana. Ô, meu filho, grande abraço. Valeu, Lucas. Valeu, Nação Azul. Vamos que vamos, galera. É difícil, são resultados que às vezes derrubam um pouco da nossa expectativa, mas o nosso trabalho é torcer, acreditar até o último minuto, e quem sabe lá no finalzinho a gente belisca aquela vaga, no finalzinho ali, 4º lugar, que vai soar como um título para essa temporada que foi tão difícil. É ou não é, meu filho? É isso aí, meu velho. Temos chances ainda, tá difícil, ninguém disse que seria fácil, erramos muito no início, precisamos urgentemente, né, manter essa sequência de vitórias para que a gente consiga de fato aí entrar ali na beirinha ali do G4, porque eu tenho certeza que os times de cima também vão vacilar e a gente vai ter essa oportunidade aí no fim. Só depende da gente por enquanto, e se depende da gente, o Cruzeiro é grande demais e a gente se mantém lá em cima, Gui. Não, e tem uma coisa também, né, Lucas? Os adversários lá de cima começam a olhar o retrovisor, ver uma equipe do tamanho do Cruzeiro, a coisa começa a mudar de figura também, é ou não é? Exatamente, estamos crescendo no retrovisor dos adversários. Lembrando, há algum tempo a gente não ficava aí na primeira metade da tabela, aparecemos ontem e aí os caras falam assim, opa, meu amigo, quem vem aí é grande, vamos ficar esperto. Obviamente, depende da gente, esse está sendo o maior problema nosso, né? Depender somente da gente, então, mas de um outro lado também não é ruim, porque está nas nossas mãos, né? Então, vamos aí, sim, manter a fé, manter a esperança, manter os pés no chão, que eu tenho certeza que a gente vai chegar aí, vai ter mais oportunidade de classificar no G4 e ano que vem tá na Série A de novo para tentar aí ter um cenário muito melhor financeiramente, que é um dos maiores problemas nossos esse ano. Vamos que vamos, gente, pra cima deles, um grande abraço para vocês, até sexta-feira, valeu! Você ouviu Resenha 5 Estrelas.